paz, denunciando a injustiça e anunciando a esperança. Está no ar, Diálogo. 9h02. Bom dia, muito bom dia para você que está aqui junto com a gente na Rádio da Família, a Rádio Evangelizar. E é claro que eu já estou por aqui juntinho com você, Fabiana Vantucci, te fazendo companhia até às 10 da manhã, daquele jeito que a gente gosta, hein? Com muita alegria, muita fé e informação. Então fica comigo, participa, que esse primeiro diálogo de 2025 tá especial, hein? Você sabia que hoje celebramos o Dia Mundial dos Introvertidos? E aí, você se considera uma pessoa introvertida? E será que tem a ver com timidez? Você sabia que os estudos mostram que cerca de 30 a 50% da população mundial tem traços de introversão? O que será? A gente vai falar sobre isso com ele, que está aqui com a gente, já o primeiro diálogo ao vivo de 2025, Lute Cristóforo, que é psicólogo. Tudo bom, Lute? Tudo bom, Fabi? Feliz 2025 para você. Para você também e para todos os ouvintes. E que bacana começar o ano falando sobre esse tema, que é um tema diferente aqui, que a gente quis trazer, porque muitas pessoas falam, eu sou introvertida, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Então, para a gente esclarecer, Lute, aqui no comecinho do programa, introversão é a mesma coisa que timidez? Não necessariamente. A introversão, até como o próprio Jung, né, que é o pai da psicologia analítica, que é inclusive aqui eu trabalho, né, como psicólogo, quando ele falou muito sobre introversão e extroversão, são tipos de atitude psicológica, né? Então, o que é a introversão? A definição correta. A introversão é quando a gente tem o nosso olhar, a nossa energia voltada para dentro de nós mesmos. E a extroversão é quando é voltada para fora. Então, na introversão, a gente está focado muito nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa reflexão sobre nós mesmos, sobre a vida. E a extroversão não, a gente está voltado muito para a questão de relacionamentos, para as interações sociais, para a questão dos objetos em si. Então, é uma forma de energia de focar a nossa atitude, sabe? A forma como a gente lida com o mundo, tá? Em muitos dos casos, talvez até na maioria, a introversão pode ser geradora da timidez. Mas não necessariamente é um sinônimo. Então, tem pessoas que são introvertidas, que têm um olhar muito mais para si mesmo, que gostam de estar, por exemplo, em ambientes mais tranquilos, sem muita gente, sem muita aglomeração, sem muita bagunça e tal. E, ao mesmo tempo, são pessoas que não são tímidas, que na hora de falar em público falam normalmente, aquela falam interação tranquilo. Social é normal. Conseguem, só que ela prefere ou estar sozinho, entendeu? Fazer coisas mais, não solitárias, mas daquela questão da solitude, né? Que é a diferença para a solidão e tal. Então, é energia psíquica referente à atitude psicológica. Então, que pode coincidir com a timidez ou não. Que interessante, hein? E você que está aqui com a gente, participa. Conta para mim, você se considera uma pessoa aí introvertida? Como é que você lida com isso? A gente vai dar muitas dicas aqui no programa 41988911060. Agora, Lute, essa data aí, Dia Mundial dos Introvertidos, não é uma data tão antiga assim, né? Não, essa data, eu até estava pesquisando isso, ela começou em 2011. É uma psicóloga alemã chamada Felicitas Reine, e que ela instituiu isso até como uma forma de conscientizar as pessoas para que a gente consiga lidar de uma forma melhor com as pessoas que são introvertidas, para que a gente não fique forçando essas pessoas a se exporem mais, ficar, sabe, exigindo que as pessoas tenham uma atitude diferente daquilo que elas se sentem confortáveis. Que sabe? gera até um sofrimento. Que gera sofrimento, com certeza. Principalmente para aquelas pessoas que são introvertidas e tímidas. Então pode gerar, sim, sofrimento, só que a gente tem que lidar com isso, né? Porque muitas vezes a pessoa tanto é tímida também, ela vai ter que se expor, vai ter que apresentar o trabalho na faculdade ou na escola, vai ter que falar numa reunião no seu ambiente de trabalho, vai ter que conquistar alguém, né, no relacionamento amoroso. Então a exposição, ela acaba sendo necessária em vários momentos da nossa vida, né?
Então, só que a gente não pode forçar isso, sabe? Por exemplo, o meu filho, ele é muito introvertido, ele está com 17 anos e ele sempre foi muito introvertido. E no começo ele era muito, muito tímido também. E tanto que a gente chegava, por exemplo, em algum ambiente assim, para passar uma noite de Natal. Ele não gostava de sair dando beijo, cumprimentando todo mundo com beijo. No cantinho ele dele. Cumprimentava de longe, oi, tudo bem e tal. Ele cumprimentava, sempre muito educado e tal, mas sem aquela aproximação, sem o contato necessariamente, entendeu? Ele só permitia isso quando é alguém com quem ele já se sentia à vontade, quando ele tinha essa abertura já internamente, entende? Você usou o exemplo aí do teu filho, e eu aproveito esse exemplo para te perguntar, Lúcia, se a introversão, ela já se apresenta na infância. Então, o introvertido, ele sempre foi introvertido? Desde criança já tinha esses sinais? Não necessariamente sempre foi, porque tem, às vezes, algumas coisas que vão acontecendo na vida podem também gerar esse tipo de situação. Às vezes, a pessoa, na infância, assim, ela é super tranquila, não tem nenhum traço de timidez e tal, só que acontece alguma coisa de exposição que a pessoa se sentiu constrangida, se sentiu invadida e tal, e isso pode gerar também uma mudança dessa atitude psicológica, né? E atitude de comportamento também. Então, não necessariamente ela acompanha desde sempre. Pode ser construída também. E o inverso também. Uma pessoa que começou sendo muito tímida e muito introvertida, ela pode se soltar, ela pode treinar isso, ela pode ser estimulada, entendeu? A trabalhar o seu comportamento, a sua interação com as pessoas, o seu olhar para o mundo. Porque o que é o ideal? Que a gente tenha um equilíbrio. Né? Que a gente tenha os nossos momentos de introversão, que a gente olhe para nós mesmos, que a gente foque nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e tal, mas que a gente também saiba conviver e interagir em sociedade, né? Que a gente consiga, interagir publicamente, né? Com as pessoas, com os próprios objetos, né? Então, o ideal sempre é o equilíbrio. A gente reflete aqui sobre esses dois lados, né, Lúcia? Então, o introvertido foca mais ali dentro dele, nele mesmo. Aí o extrovertido já foca mais no que está fora. Então, os dois lados têm uma desvantagem, digamos assim. Por exemplo, o extrovertido, quando a pessoa é extrovertida demais, ela não tem esse tempo com ela, né, Lúcia? Ela está sempre ali naquela interação social com as pessoas e aí ela não tem esse momento de solitude, esse momento de reflexão com ela mesma. Então, também é negativo ser extrovertido demais? Claro que é. Tudo que é em excesso é negativo. E é interessante falar assim que é engraçado que a pessoa introvertida, o olhar dela é para dentro, né? É para si mesma. E a pessoa extrovertida é para fora, para os outros, para os objetos e tudo mais. Só que a pessoa introvertida e tímida, geralmente ela é tímida por causa de algo que está externo, que é o medo do julgamento das outras pessoas, daquilo que está fora dela. A timidez está muito associada com isso. É o medo do que vão falar de mim. Exatamente. Então, é o medo do que vão avaliar como é o meu comportamento, como é a minha fala e tudo mais. Então, isso me deixa retraído. Assim, então, para não correr esse risco, eu prefiro não falar, eu prefiro não me expor. Então, por mais que a pessoa introvertida, o olhar seja para dentro, mas na hora da timidez, o olhar é para fora. A parte negativa está olhando para fora. Está olhando para fora, está olhando para o outro, né? Para esse julgamento. Exatamente. Então, é até legal a gente refletir sobre isso nesse primeiro programa de 2025, porque muitas pessoas deixam as oportunidades passarem, Lúcia. Começa o ano, você faz aquela listinha. Isso é bem normal. Eu vou começar uma academia, eu vou fazer um curso, enfim. Mas aí, quando existe esse traço, talvez, de introversão ou a timidez aqui, falando das duas situações, a pessoa acaba não realizando tudo isso. Porque aí, não, pra academia, não, tenho vergonha, né? Não vou, muita gente, todo mundo já tá sarado lá na academia, o que eu vou fazer lá? Então já começam essas barreiras quando a pessoa apresenta esses traços muito fortes. É verdade, e as pessoas precisam entender que o julgamento do outro não é importante. Primeiro, que a maioria das pessoas não vai nem estar olhando. Quando eu vou para academia... um valor excessivo. Claro que sim. A gente supervaloriza alguma coisa que na maioria das vezes nem acontece. Quando eu vou para academia, geralmente eu faço academia na hora do almoço. Eu vou para academia, vou com o meu fone de ouvido, porque eu gosto de escutar as minhas músicas e tal, e eu tô lá focado em fazer o exercício. Eu nem olho se as pessoas estão me olhando ou deixando de olhar. E as pessoas nem também, elas estão. Cada uma está no seu mundo, dela. claro que sim. E hoje em dia,
dia ainda as pessoas estão tão individualistas que ninguém se importa com o outro. As pessoas, muitas delas estão lá para se mostrar pro outro. Fazer aqueles stories e tá com aquelas roupas super, né, chamativas e tudo mais, mas não tá se importando com o que o outro tá vestindo, tá fazendo, tal. Então as pessoas estão voltadas muito para si mesmo, e isso não tem a ver com extroversão, isso tem a ver com narcisismo, assim, não o patológico, assim, né, mas de gostar de si mesmo em primeiro lugar e não tá nem aí para os outros. Então, é interessante a gente refletir sobre isso para que você não deixe de fazer aí as coisas que você gosta, enfim, os teus planos, porque às vezes o outro não tá tão preocupado assim. Então, nem preciso trabalhar Sim. essa situação aí dentro de você. Porque é importante, assim, Fabi, que a pessoa aprenda que ela não tem que se preocupar com o olhar do outro, se preocupar, mas será que estão achando que eu estou muito acima do peso, não devia estar na academia, ou então estão achando que minha roupa não é adequada. Então essa preocupação é que estimula e alimenta essa timidez. Não quer dizer que a gente não deva se importar com a opinião dos outros. Claro. Se a pessoa chega para mim e fala assim, por que você não usa uma bermuda em vez de usar calça, que vai ser mais confortável para você e tal, você vai fazer um exercício melhor e tal. Daí eu vou analisar se aquilo faz sentido para mim ou não. Então, aceitar a opinião é uma coisa. Agora, eu ficar preocupado na minha cabeça... Deixar de fazer algo. Será que as pessoas estão achando que eu fazia academia de calça? Entendeu? A gente cria coisas na nossa cabeça que geralmente as outras pessoas não estão nem pensando nisso. Olha só, é um cenário que você cria que muitas vezes nem acontece, claro. né, Luti? Agora, quando a gente fala nesses traços de introversão, a gente percebe que as pessoas acabam perdendo algumas oportunidades. Sim. Então, eu não vou naquela confraternização da empresa, que é um momento importante para você conversar com as lideranças, com os colegas. Porque eu prefiro ficar sozinho em casa. Eu não vou naquela festa de aniversário porque, eu quero o meu momento. Então, aí que está o equilíbrio. Às vezes a pessoa acaba deixando de viver, encontrar oportunidades por conta disso. Exatamente. A pessoa, não vou à praia porque eu estou muito acima do peso, então todo mundo vai ficar olhando. Então a pessoa está deixando de viver aquilo. Só que a maioria das pessoas não vai estar olhando se a pessoa está acima do peso ou não, as pessoas nem conhecem essa pessoa. Então por que deixa de aproveitar essa vivência, essa oportunidade para viver realmente, com medo do olhar do outro? E isso é engraçado que além da timidez, ela está muito associada com a ansiedade também, né? Que é o que vão achar, o que podem pensar da minha situação ali. Vou no aniversário, mas não vão achar que eu estou indo com a mesma roupa que eu fui no outro, então o que vão pensar de mim? Entendeu? Não sei. Se pensar, exatamente, essa é a primeira coisa. Segundo, se alguém pensar e vier falar comigo, nossa, você está com a mesma camisa que estava da outra vez, você até pode responder, não, é uma camisa igual, é de outra cor e tal, ou então eu gostei tanto dessa que eu comprei 2, 3 da mesma, ou então sim, eu nem me liguei, eu vim com a mesma. Gosto e pronto. Então, deixar de antecipar o que as pessoas pensam ou não. Então a timidez e a ansiedade também andam muito lado a lado, assim. Anda do ladinho ali. Você tem que cuidar para não deixar essas oportunidades passarem, viu? Sim. O Lute continua com a gente no estúdio. Você participa. Quero saber se temos muitos introvertidos acompanhando o programa de hoje. 419-8891-1060 é o nosso WhatsApp. Aquele intervalinho rapidinho, hein? Já volto. Mas é bem interessante isso. Nossa, é uma reflexão bem bacana, porque a gente acaba... E assim, a gente aprende, né? Porque teve momentos na vida da minha que a gente se importava mais. Adolescência, principalmente. Claro que sim. Meu Deus, o que vão pensar? Hoje, você vai, você tá nem aí. Você sabe que eu mesmo, né? Eu sou totalmente extrovertido, né? Eu sou psicólogo, tenho banda de rock, sou vocalista da banda, sou ator profissional, formado, né, e tal. Mas eu já tive momentos de timidez. Por exemplo, quando eu ia nos primeiros shows, eu tenho banda desde os meus 15 anos. Os primeiros shows, a primeira música eu sempre tocava de óculos escuros. Que era uma forma de me proteger e tal, sentia ali, né, sentia o clima, sentia o ambiente, e daí tirava os óculos e cantava. Tanto que quando eu comecei a fazer teatro, já adulto, assim, sei lá, foi 2001 que eu comecei a fazer, era para ajudar a minha performance no palco pra banda. Eu não tinha intenção de ser ator, entende? Só que aquilo virou aquela cachaçinha, assim, que você acaba gostando e virou, sabe?
Então, é muito engraçado que eu também, que hoje, ninguém diz que eu já fui tímido, sabe? Eu também já fui. Eu sou do tipo assim, se eu estiver num bar com as pessoas, sabe, eu quiser recitar uma letra de uma música minha, eu subo na mesa e recito. E pronto. Só que tem momentos que a gente, poxa, eu não vou chegar naquela menina porque ela vai pensar que eu tô sendo muito abusado, então vai... Todo mundo tem momentos, né? Eu acho que assim, é saudável, a gente tem um verniz social também, né? Sim. E só que aí a gente começa a refletir que o que importa de verdade, né? Não, os outros, se você for, não acho que tem que ser isso, não acho que tem que ser aquilo, não acho que tem que ser não sei o quê. Então é bem isso, sabe? Olha que legal, a gente tá chamando participação. Legal. Sou uma pessoa introvertida e ansiosa. Admiro quem é divertido, que faz as pessoas rirem. Quando criança passei por muitos constrangimentos por ser de família humilde. Será que isso tem a ver com a minha introversão? Olha que legal. Viu? Tem uma Provavelmente, raiz ali, claro que tem. Legal, gostei. Vou falar sobre isso. Você viu que a pessoa já começa a linkar, puxar, né? aquilo que você falou, pode ser que algum motivo levou a você exatamente se sentir inferior, não ficar mais quieto, não ficar mais na minha, não quero me expor. Sim. Interessante. Bacana. Ela gostaria que não falasse meu nome, então mantém. Tem um comediante, eu não vou lembrar o nome do comediante, que ele faz uma psicóloga. Eu não lembro o nome nem do comediante, nem da personagem. É um homem que faz uma psicóloga. É um homem que faz uma psicóloga. Não é um meio gratiluz, não sei o quê. Esse mesmo. Ele é muito engraçado. Eu também não lembro o nome E daí dele. ele faz, é bem isso que você falou agora. Ela pediu pra não falar o nome, então eu não vou falar. Não vou dar 9h18, voltamos com o nosso diálogo. Hoje tá especial, hein, gente? 2 de janeiro, primeiro diálogo ao vivo aqui pra você. E é o seguinte, hein? Dia Mundial dos Introvertidos. Já tá chegando participação pelo nosso WhatsApp. Manda você também, quero saber. Você é introvertido? Tem alguma dificuldade no dia a dia? Quer uma dica especial? Manda aqui sua participação, 419-8891-1060. O Lute Cristóforo tá aqui com a gente, psicólogo, me ajudando a falar sobre esse tema. E, Lute, já tem participação chegando, hein? Nossa querida ouvinte está aqui, ela pediu para não se identificar, claro que a gente respeita, mas ela está compartilhando uma situação bem importante para a gente refletir aqui. Ela se considera uma pessoa muito introvertida e ansiosa. Ela admira quem é mais extrovertido, que faz todo mundo rir, aquela pessoa divertida, assim, que chega e rouba a cena. Mas ela não consegue. O que ela está contando pra gente? Quando ela era criança, ela passou por muitos momentos de constrangimento por ser de família humilde. Será que isso tem a ver com a introversão que ela apresenta hoje, Lute? Olha aí, ela já trouxe um motivo. Viu? É muito possível, sim. Se ela se sentiu muito constrangida em determinadas situações, pode ser que isso fez com que ela se resguardasse mais em outras, para não se expor. Não ficar em evidência, né? Para não ficar em evidência e não ficar sujeita àquele tipo de constrangimento de novo. Só que isso é um erro, né? Porque a gente não sabe. O constrangimento ele pode acontecer de 1000 formas, né? Às vezes a gente pode ficar constrangido justamente por estar quieto. Né? A pessoa chega, vai numa festa, não interage com ninguém, quer ficar na sua, quer ficar lá sentadinho no canto, deixa que as pessoas vão começar a falar justamente daquela pessoa que não está interagindo com ninguém. Chama mais atenção. Chama mais atenção do quem está interagindo e contando piada e falando alguma coisa, entendeu? Divertida ali. Então, a atitude do introvertido, às vezes, chama mais atenção do que o do extrovertido. Então, é um erro achar que isso vai protegê-la. Não vai. Na verdade, não vai. Acaba chamando mais atenção. E é bacana que ela trouxe essa causa, esse motivo, que é algo que você falou no primeiro bloco, que não é que o introvertido sempre foi introvertido. Pode ser que ela era uma criança ali, né, toda animada, extrovertida, divertida, e aí nesses momentos de constrangimento ela começou já a ficar mais introvertida. Isso acontece. Viu? Acontece muito. Eu tinha uma amiga na escola, isso, sei lá, 5ª série mais ou menos, e que ela era muito extrovertida, interagia com todo mundo, com os professores e tal. Na aula ela era super boa aluna e tal. E num dia ia ter uma apresentação de um trabalho, de uma discussão de um tema, e ela estudou o tema errado. Eu não sei o que aconteceu, né? Se ela anotou errado, se ela errou o dia e tal. E quando ela chegou para falar na sala de aula sobre aquilo, ela começou a falar de um tema que não tinha nada a ver com o que era o tema da aula. E daí ela passou muita vergonha, porque daí os outros alunos começaram a rir dela, a professora... A própria professora não perdoa, falou assim, vem cá, você está falando disso aqui, mas o que tem a ver com outro tema? Virou e tal? uma piada. Virou uma piada e ela ficou muito constrangida. Dali pra frente,
ela virou uma pessoa totalmente voltada só para si, que não tinha mais a capacidade de se expor, entendeu? Tanto nas questões de aula. Então, ela era o tipo da pessoa que levantava a mão e perguntava, interagia nas aulas. Ela parou de fazer isso. Acabou. Sabe? Então, às vezes, uma situação que às vezes é até inesperada pode causar esse tipo de mudança de comportamento. Lúcio, falando um pouquinho sobre essas situações e os pais principalmente aí, né, que lidam com os filhos, sejam crianças ou adolescentes, quando os pais percebem essa mudança de comportamento, é importante buscar um profissional, porque a criança era toda animada, brincava com todo mundo, tal, de repente, ficou ali no cantinho dela. Isso é um sinal de alerta também. Não, excelente posicionamento teu, assim, excelente pergunta, por quê? Porque às vezes a criança ou o adolescente não expõe aquilo que está gerando essa mudança de comportamento. Tem até vergonha de falar. Tem vergonha de falar daquilo, e pode ser uma coisa que, se não for trabalhado, vai gerar esse problema, esse trauma para o resto da vida, sabe? Então eu tenho pacientes, assim, que me relataram que quando tinham lá 12 anos, sofreu um tipo de exposição de situação e que foi muito vergonhosa e que não conseguia. E tem uma paciente específica que aconteceu isso com ela, ela apanhou muito do pai por uma coisa que ela nem teve culpa e ela nunca mais falou sobre isso com ninguém, nem com o futuro esposo dela. Ela namorou, ela se fechou. Se fechou totalmente. E isso trouxe problemas até no relacionamento, na parte da intimidade entre eles e tudo mais. Depois de 4 anos de terapia comigo, que a gente resolveu outros assuntos, né, de um luto que ela passou que era muito sério e tal, de uma perda bem significativa, ela pegou e falou assim: Lúcio, eu queria te falar uma coisa que eu nunca falei com ninguém e que, sabe, corrói meu pensamento todos os dias da minha vida há mais de 30 anos. Daí a gente foi lá e trabalhou isso e pronto, hoje ela libertou totalmente aquele trauma de uma coisa que ela simplesmente não falou com ninguém. Então, quando você, o pai ou a mãe, notar que o filho tá com uma mudança de comportamento importante, procura ajuda. Porque às vezes o filho não vai falar para o pai, não vai falar para a mãe, porque é vergonhoso para a criança, para o adolescente, até para os pais falar sobre aquilo, mas procura ajuda, porque na terapia, em algum momento, isso vai vir à tona e a gente vai conseguir trabalhar. E essa dica é legal de você buscar um auxílio profissional, porque às vezes, Lúcio, os pais, na melhor das intenções, começam a tentar forçar uma mudança de comportamento nessa criança, nesse adolescente. Então, introvertido, tá no cantinho dele, não quer participar das festinhas, enfim. E ali a gente vê, né? Às vezes o pai e a mãe são extrovertidos e tal, começam a tentar forçar uma situação para essa criança, para esse adolescente interagir. Isso é perigoso. Se for uma forçação de barra muito agressiva, é perigoso sim. A gente estava comentando fora do ar que o meu filho, ele sempre foi muito introvertido e ele era muito tímido também, né? Sim. Tanto que a gente ia em festas, por exemplo, ele cumprimentava todo mundo, porque ele é muito educado e tal, mas ele não era do tipo que ia lá dar beijo nas pessoas, né, nas mulheres e tal. Ficava no cantinho Ficava dele. no dele, cumprimentava de longe, oi, tudo bem? E tudo bem, ficava assim. Daí eu comecei a notar que seria bom ele começar a se soltar um pouco mais, tanto que eu levei ele para fazer terapia por causa disso, né? E foi muito bom e tal. Hoje em dia, e daí uns 4 anos atrás, eu cheguei para ele, eu tinha um monte de instrumento musical, tinha 5 contrabaixos, guitarra, violão, teclado e tal, e eu decidi que naquele momento, até por causa da esclerose múltipla, né, que a gente já falou em outra entrevista, eu parei de tocar e comecei só a cantar. Daí eu falei: filho, eu vou te dar, tem todos esses instrumentos aqui que são fantásticos, são caros e maravilhosos e tal, eu quero dar todos para você. Ele: pai, não quero porque eu nunca vou conseguir tocar na frente dos outros, eu tenho muita vergonha disso, então não quero, obrigado, fico feliz, né, querer me dar, mas eu não quero. Falei: filho, olha pensa bem, porque eu tenho um contrabaixo aqui que é um dos melhores do mundo e tal. Não, pai, não quero, nunca vou tocar na frente dos outros, eu tenho muita vergonha. Fui lá e vendi. Filho, então eu vou vender. Pode vender. Fui lá e vendi todos os instrumentos. O que aconteceu 2 anos depois? Chegou numa véspera de Natal. Filho, o que você quer de Natal? Eu comprei já um presente para você, mas eu queria te dar um presente que você escolhesse. Pai, eu acho que você vai ficar bravo comigo, mas eu queria um contrabaixo. Olha só. Eu falei: filho, eu não vou ficar bravo, como você disse. E hoje ele tem banda. E hoje ele tem banda, ele é vocalista da banda de rock dele. E canta super bem, e toca melhor do que eu, e canta melhor do que eu, sabe? Que bacana, e se soltou. Ele fala que na hora que ele tá cantando, assim, no começo, quando ele vai se apresentar, um pouco antes, ele fica com vergonha. Mas na hora que ele começa a cantar, solta, entendeu? E é muito legal isso que o Lúcio está trazendo aqui, que foi respeitar o momento O dele. momento porque dele. naquele momento que você, enquanto pai,
quis passar ali os instrumentos para ele, né, estimular, ele não era o momento, ele não estava pronto. Exatamente. Depois, naturalmente, isso aconteceu. Então, essa já é uma grande dica aqui para os pais, né, para todo mundo aí, para a família, respeitar esse momento também, buscar uma ajuda profissional e respeitar sempre o momento. O Lute continua com a gente. Tem mais participação chegando pelo WhatsApp, participa você também. Hoje estamos falando sobre os introvertidos. E aí, você se considera introvertido, introvertida? Quero saber. Participa com a gente, 419-8891-1060. Lute continua por aqui. No próximo bloco a gente vai dar umas dicas aí para você lidar com a introversão, hein? Tá imperdível, já já. Você está ouvindo mexezinho Diálogo, agora, né, já. combatendo a injustiça e anunciando a esperança. É a Edna, né? Sotarelli. 9h27, começando um ano com tudo, hein? Ou não? Ou você tá com aquelas dores te incomodando aí, é a dor na lombar, dor no corpo todo, você nem sabe mais onde tá doendo. E o pior, tá começando o ano desanimado, ou assim meio ansioso. Vamos mudar isso? Quem tem a dica especial para você agora é a nossa querida Edna da Sotarelli, que tá chegando aqui. Edna, bom dia, feliz ano novo para você, minha querida. Bom dia, Fábio, para você também. Feliz ano novo, um ano cheio de bênçãos. Ah, para todos nós. E Edna, tem gente que tá começando o ano assim como eu falei, hein? Tá com dor, tá meio desanimado, mas tem como se livrar de tudo isso e sem medicamentos? Olha, realmente não é fácil, né? Porque perde a vontade de tudo, de ter um dia produtivo. É ano novo, gente, vida nova, né? Aquele ano que a gente começa a criar os objetivos. E você que está me ouvindo agora, tá se identificando com o que a Fábio falou, com o que eu estou começando a falar? Então para tudo e presta atenção. Você precisa de colágeno tipo 2 e magnésio triplação Sotarelli. É assim, o colágeno tipo 2 é uma cápsula ao dia em jejum, tá? Porque ele vai aliviar a dor, vai lubrificar as articulações enrijecidas e ainda vai regenerar a cartilagem desgastada. Tem uma ação protetora contra esse desgaste e por isso ele manda a dor embora. Quanto mais cedo essa dor aí que você tá for enfrentada, melhor será o resultado. E principal, o resultado é duradouro, é maravilhoso, né, Fábio? Resultado duradouro, maravilhoso para você parar de sofrer de vez. A gente sabe, né, Edna, tem uma vida antes dos produtos Sotarelli e uma vida depois. Então, são essas 3 formas aí do malato para você parar de sofrer de vez. E tem muitos testemunhos que a gente acompanha aqui das pessoas que começaram a usar e mudaram de vez a vida, né, Edna? Isso mesmo. Só para entenderem rapidinho, o malato ele combate o estresse, nervosismo, ansiedade, alivia os sintomas da menopausa. Aí tem o citrato, que cuida das batidas do coração, regula a pressão alta. E o quelato, que é o nosso queridinho amado, que desinflama o corpo, alivia inchaço nas pernas, acaba com aquelas câimbras, relaxa os músculos doloridos e ainda te dá energia. O seu dia rende, e é tanto na forma quelato ou no triplação Sotarelli. Então chega de sofrer com dor, chega de desânimo, chega de dor nas juntas. Vamos se cuidar, vamos se priorizar esse ano. É aquele antes e depois. Começa a tomar aí, gente. Marca no calendário que você vai voltar aqui e contar um resultado, porque é garantido. Agora, Edna, primeiro programa ao vivo aqui do ano, hein? Qual é a promoção? Eu sei que você caprichou pra gente. Pode deixar comigo que sim. Hoje vai adquirir o Triltubem, colágeno tipo 2, magnésio triplação e Vision Sotarelli para cuidar da saúde da sua visão. E ainda tem presente. É o que eu tô pensando, Edna, será? É o que você ama, eu tenho certeza. Sabia. Esse é um presentão, hein, Edna? Isso mesmo, adquirindo o Triltubem, ganha o fluido de colágeno facial com ácido hialurônico. É para você, aí são gotinhas da juventude para você cuidar da sua pele também. Mas tem que fazer o que, Edna?
tem que pegar o telefone, desbloquear e ligar agora no 0800 603 53 63. Se não pode ligar, manda um WhatsApp, o número é o mesmo. Manda um oi lá pra Edna, é o 0800 603 53. 63. Manda um oi que eu já te respondo. Um beijo, Edna. Beijo. A gente repete pra você, tá imperdível, hein? 0800 603 5363. Tem que lembrar, tô tentando lembrar o nome daquele humorista lá que você falou também, eu acho muito legal. O personagem é a psicóloga Rosângela. Rosângela. O humorista Puxa, como é o nome dele? Ele é muito engraçado. Eu adoro os Ele é muito engraçado. E ele fala das pessoas assim, então, tem uma paciente minha, que eu não vou expor o nome aqui e tal, mas ela me falou que a mãe dela chegou pra ela e falou assim, Fabi. Ela pega e fala. Ela fala o nome. Eu adoro esse personagem. Ó, tá chegando mais participação. Você está ouvindo Diálogo, combatendo a injustiça e anunciando a esperança. A Edna tá falando das dores. 9h31 de volta com o nosso diálogo. Hoje é quinta-feira, né? O Lute Cristóforo tá aqui com a gente, psicólogo. A gente tá meio perdido, né, Lute? Dia 2 é quinta-feira, mas muita gente folgou ontem, então tá com aquela cara de segunda. Mas é quinta-feira, dia 2, Dia Mundial dos Introvertidos. Lute tá aqui trazendo reflexões e dicas muito legais para quem acaba sofrendo um pouquinho com essa introversão. Mas nem tudo é sofrimento, né, Lute? A gente sabe que a introversão, assim como a extroversão, tem também os seus pontos positivos. Se o introvertido, ele foca mais nele, mais no que está dentro, ele tem um autoconhecimento muito melhor. Exatamente. Quando a pessoa consegue analisar os próprios sentimentos, os próprios pensamentos e tudo mais, faz com que ela consiga também traçar objetivos de comportamento, traçar objetivo até de relacionamento com as pessoas, o que ela quer, o que ela não quer, o que ela aceita dos outros e o que não, entendeu? O que esperar dos outros e achar que se aquilo é possível também ou não. Então a pessoa está mais pronta para se expor para algumas situações mais próximas, assim, do que as outras pessoas que só estão olhando para fora, entende? Então, tudo, né? Como eu falei do equilíbrio, tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu costumo brincar que o que faz a pessoa, uma das coisas principais que faz a pessoa ser feliz é olhar para o lado bom. Então, eu sou introvertido e tal, tudo bem, eu tenho que, sou introvertido e tímido, então eu tenho que desenvolver um pouco mais aqui a minha, combater essa timidez, mas eu também tenho que olhar o lado bom da introversão. Poxa, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar sozinho, eu me sinto bem assistindo meus filmes, minhas séries, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tudo bem. Isso é legal, isso. Eu refleti também sobre essas vantagens. Agora, a Lorena de Coromandel, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, tá aqui com a gente. Tá adorando esse assunto de hoje. Muito bacana, eu também tô adorando, viu, Lorena? E ela diz que o problema é que a vida é muito dinâmica hoje. E aí, às vezes, ela se fecha. Inclusive, o pessoal até julga ela, mas ela se fecha um pouquinho, ela prefere estar mais introvertida na maioria das vezes. Porque ela não gosta de ficar com a cabeça cheia, assim. E isso é muito legal que ela trouxe, Lute, porque a gente vive nessa sociedade que é uma loucura. É rede social, é trabalho, é estudo. Parece que você está sempre naquele turbilhão, né? No olho do furacão. E aí, quando você tem um tempinho, você busca esses momentos ali. Você quer ficar realmente introvertido. Então, eu achei muito bacana essa reflexão que ela trouxe, que a gente percebe isso. Até com a maturidade que a gente às vezes prefere ficar nesses momentos aí de solitude. Com a maturidade, a gente consegue decidir quais são os momentos que a gente quer ficar interagindo, que a gente está se envolvendo socialmente, e que momentos que a gente prefere estar ali sozinhos, pensando na vida, descansando, relaxando, porque né? Porque antes parece que aceitava tudo. Exatamente, exatamente. Marcaram alguma coisa e você tá lá. Quando fala sim para tudo é porque o vazio interior também tá grande, porque a pessoa não consegue lidar consigo mesma. Entende? Então eu preciso o tempo todo estar com pessoas, eu preciso o tempo todo estar saindo para tomar alguma coisa, ou para interagir com as pessoas. Por quê? Porque tá difícil interagir com você mesmo. Você tem que estar sempre Tem que estar sempre, né, com o foco no outro. E por que não o foco em você mesmo, né? Poxa, vai fazer uma meditação, né? Vai fazer uma oração. Algo que você goste. Algo que goste. Uma atividade física que seja. Exatamente. É tão gostoso a gente fazer algumas coisas sozinhos. Claro que é muito gostoso quando a gente faz as coisas com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama, né? Mas sozinho também é.
Eu adoro, por exemplo, sair para almoçar com os meus amigos, com o meu filho e tudo mais, se eu estiver namorando com a namorada. Mas é muito gostoso também quando eu quero hoje, não tenho ninguém para almoçar comigo, mas eu quero ir num restaurante tal, que eu gosto muito, sentar naquela mesa, pegar aquele prato e comer, e saborear, viver o momento Curtir a própria comigo companhia. mesmo, exatamente. É muito legal isso, viu? E fica aqui também a dica aí para os introvertidos, para buscar esse equilíbrio, né? Não ficar também só sem essa interação social, que a gente já falou aqui, acaba prejudicando muitas vezes, mas também esse equilíbrio de você buscar alguns momentos de qualidade com as pessoas que te fazem bem, mas também você curtir aí o seu momento. Então, o equilíbrio é a chave de tudo, né, Lute? Tem mais participação chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Ó, o pessoal tá gostando muito do tema hoje, hein? A Anália tá aqui com a gente, ó. Tema maravilhoso. Eu sou introvertida desde pequenininha e sou muito ansiosa. Ó, é a segunda ouvinte que relaciona ansiedade e introversão. O Lute vai falar sobre isso. O pessoal acha que é algo incômodo, mas eu vivo bem. Quando eu encontro pessoas que me dão atenção, converso, interajo, e aí quando ela percebe que as pessoas não gostam desse jeito dela, ela fica um pouco triste. O que fazer? Mais uma vez aparece um pouquinho aqui o julgamento. Exatamente, a tipo, preocupação com o que os outros vão pensar do jeito dela, do comportamento dela, das falas, e isso traz esse sofrimento. E porque isso é importante, né? Às vezes o tímido, ele gostaria de não ser tímido. Muitos tímidos gostariam de conseguir se expor mais, o garoto chegar numa garota para falar que tá gostando dela, queria sair para convidar para ir num cinema, para fazer um lanche, qualquer coisa assim. Só que a timidez acaba reprimindo esse tipo de atitude e isso gera sofrimento, entende? E aqui está de novo, né, associado ali a timidez com a ansiedade, né? Porque a ansiedade nada mais é do que a gente ficar imaginando situações que podem ou não acontecer, né? Pensamentos, os julgamentos dos outros, que muitas das vezes assim, as pessoas não estão nem aí para isso, né? Então, para que ficar se importando, não se importar, ficar se preocupando com isso? A própria palavra já fala, né? Preocupação. Antes de acontecer, Antes do tempo. você está se ocupando antes de algo acontecer. E eu achei muito legal que ela trouxe isso, que não incomoda ela vive bem com isso, mas aí as pessoas acabam julgando. Então, aqui, mais uma vez, diminui a importância desse julgamento alheio. E é por isso esse Dia Mundial do Introvertido, para que as pessoas aceitem melhor as pessoas que são introvertidas e tal, respeitem, né? Tentem estimular, claro, o convívio e tudo mais, mas que aquilo não pode ser uma forma agressiva, né, de tentar expor aquela pessoa para uma situação ou outra. Tem que ser tudo com equilíbrio, com balanço, assim, sabe? Para respeitar o momento, respeitar o perfil de cada um. Agora, Lute, falando dos introvertidos que talvez queiram mudar um pouquinho essa situação, a gente vai dar algumas dicas agora aqui no programa. Então, a gente já falou sobre buscar, interagir, participar de alguns eventos. Claro, você não precisa participar de tudo, não vai virar chave, né? A pessoa que não ia em compromisso do dia pra noite. Tá em todas as festas. Claro que não, que até a pessoa não vai se sentir bem. Mas começar a mudar esse comportamento também. Aos poucos. Que outras dicas a gente pode dar aí pro introvertido, ele mudar um pouquinho essa situação com equilíbrio para que ele possa aproveitar melhor as oportunidades também? Então, a primeira dica é justamente essa que você trouxe, né? Começar a se expor aos poucos, sabe? Poxa, eu não tenho coragem de ficar apresentando, fazendo apresentação na escola ou na faculdade e tal, porque eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser ridicularizado. Então, se prepare, vai ter um trabalho em grupo, então estude uma parte ali daquele tema e fala assim, eu quero falar sobre isso aqui. Se prepare muito, porque se você souber o conteúdo, você vai chegar lá na hora e você vai ter prazer em falar. Então a preparação é muito importante. Segurança, total. E ela fazendo isso aos poucos, ela vai notar que a resposta externa vai ser positiva e aquilo vai trazer um prazer para ela, que na próxima ela vai querer que seja mais tempo. Ela vai começar a se expor cada vez mais. Outra coisa na interação social, por exemplo. Eu tenho medo de fazer uma amizade nova, de chegar lá para querer fazer uma amizade. Com criança é muito isso, né? Quer ser meu amigo, né? Tinha isso, né? Ou então convidar alguém para namorar, né? Pedir alguém em namoro e tal. A pessoa tem medo do quê? Da rejeição, geralmente, né? Ansiedade e timidez. Daí o que tem que fazer?
você vai lá contando com o não já. Porque se você não... O não você já tem. O não você já tem. Se você não pedir, você já sabe que é não. Você nunca vai ficar sabendo. Exatamente. Que ele não viraria um sim. Exatamente. Né, sabe, eu tinha um paciente que ele falava, durante o ensino médio dele, ele era apaixonado por uma menina. Não vou fazer igual a psicóloga Rosane, que falou assim, é o fulano. Não. Vai escapar o nome aqui. E daí ele foi apaixonado por essa menina e tal, e ele sempre estimulava ele, convida ela para ir no cinema, convida para tomar um sorvete, qualquer coisa. Ele não chamava. Quando ele passou na faculdade, ela passou também na faculdade para um outro curso, mas era na faculdade que ele. E ela chegou lá no primeiro dia de aula namorando. E ele chegou para ela e falou assim, poxa, que pena, eu gostava tanto de você, eu era apaixonado por você, queria tanto, né, que a gente tivesse tido uma chance. Ela assim, eu também era apaixonado por você. Olha. O ensino médio inteiro, mas você nunca chegou em mim, você nunca veio falar para mim. Imagina a reação dele, olha a oportunidade que ele Exatamente. Então a gente tem que se arriscar mais, entendeu? Eu lembro quando eu era adolescente, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu ia nas festas assim, e as meninas eram mais velhas, né, com meninas de 17, 18 anos e tal. Eu já ia com resposta pro fora, entendeu? Você ia preparado pro Eu já ia preparado pro não. Pra não ficar feio o negócio. Na nossa época, assim, a gente chegava nas festas, a gente convidava as meninas para dançar, né? A gente dançava com as meninas. Hoje em dia isso não é mais comum, assim, né? Daí, então, por exemplo, eu chegava pra uma menina e falava assim, se eu te convidasse para dançar, você aceitaria? Pra uma menina mais velha que eu? Ela falou assim, não. Eu falei, tá bom, então não te convido. Olha. Pronto, então você já tem a resposta. Daí a menina acabava rindo daquilo, a gente acabava conversando, acabava até ficando com a menina, se fosse o caso, entendeu? Mas a gente já tem que perder o medo de arriscar, sabe? Tem que se expor. Nem que seja começando aos poucos. Vai aos pouquinhos ali, com certeza você vai conseguir lidar melhor com essas situações. Tem mais participação chegando aqui, ó, tá adorando o programa de hoje. Nossa querida ouvinte que está em Portugal, a Cirlei. Cirlei, beijo pra você, ó. Estamos internacionais, Lute, viu? Muito que bacana. chique. Beijo para todo mundo que nos acompanha em Portugal. E a gente sabe que a nossa audiência é grande, tem muitos brasileiros nos acompanhando por lá. Agora, Lute, a gente falando aqui sobre os introvertidos, sobre as características, e aí a gente sabe que são muitos desafios que eles enfrentam no dia a dia. E a chave é sempre o equilíbrio. Mas quando você não consegue encontrar esse equilíbrio sozinho, a gente sempre traz aquela dica aqui que é de buscar um profissional, como a gente já falou, no caso de crianças e adolescentes, mas o adulto também. O adulto também. Ele tenta ali aos pouquinhos, eu vou participar de um compromisso ali, de uma festa, mas aí ele começa a sentir que está trazendo um sofrimento, Lute. E aí? Tem que procurar terapia, porque a terapia, a gente pode, inclusive, treinar isso, né, com o paciente em terapia. Vamos imaginar que a gente está numa situação X, né? Como é que você reagiria? Como é que você conversaria com as pessoas? Como é que você ia se apresentar para aquele grupo de pessoas? Então, tudo isso é treinável também, assim, sabe? A primeira coisa é a pessoa ter uma reflexão de por que está levando a esse comportamento. A gente sempre tem que buscar a causa, né? E daí, sabendo a causa, a gente vai tentar eliminar aquele sofrimento, aquela ideia anterior, né, que trouxe esse trauma, e daí treinar que a partir daquele momento ele começa a se expor de uma forma diferente, entende? Para que não traga esse sofrimento. Para que não traga sofrimento. Seja saudável para ele ali também. Interessante, essas reflexões de hoje aqui sobre introversão. E aí, Lute, a gente percebe também que o introvertido, seja ali na vida profissional, pessoal, por ele não, talvez, expressar tanto e ficar mais ali focado nele, ele acaba se sobrecarregando. Sim. Né? Então, vamos pegar aí um exemplo, ambiente profissional. Tem vários perfis. Aí tem aquelas pessoas que falam mais do que fazem. Sempre tem, né? Os extrovertidos ali, enfim. E tem aquele que fica quietinho, trabalhando ali, mas parece que ele acaba absorvendo mais demandas. Então, também isso acontece. E acontece o problema que, às vezes, esse introvertido que acaba fazendo mais do que os outros, não tem o reconhecimento, porque não é visto. Não vende, né? O peixe. Não está vendendo o peixe, entende? Então, é importante, sim, que a pessoa se dedique, faça o máximo que ela puder e tal, mas ela tem que saber se expor para poder ser reconhecida e para, de repente, conseguir uma promoção, conseguir um aumento e tudo mais, porque senão ela vai estar fazendo, Fica apagadinho. E ninguém, às vezes, nem sabe. E o outro lá, que nem faz tanto, ele vende tanto o próprio peixe, que está subindo, está crescendo, daí vem sempre aquela, mas ele subiu porque ele é puxa-saco do chefe, não sei o quê. Às vezes não é, às vezes é só porque ele sabe se vender. Ele sabe vender. Exatamente. Dele. A gente tem que aprender a, pelo menos, divulgar aquilo que a gente está fazendo, sabe?
tornar público aquilo. Eu estou realizando aqui tal trabalho, eu levei tanto tempo para fazer, fiquei tantas horas a mais aqui, mas tá aqui prontinho e tal, espero que seja útil para a equipe, para a empresa e tudo mais. Pronto, aquilo pode gerar um reconhecimento mais rápido, mais fácil e possivelmente uma promoção, um aumento de salário. Um passo importante para sua carreira aí. Exatamente. Lute continua com a gente, 15 minutinhos para as 10 da manhã. Fazer mais um intervalinho, tem mais participação chegando. Participa também que dá tempo, hein? Hoje estamos falando sobre os introvertidos, afinal é dia mundial deles, dos introvertidos. 419-8891-1060, nosso WhatsApp. Aquele intervalinho, eu já volto, hein? Eu pensei, uma piada que eu faria assim, sobre isso, né, sobre o Dia dos Introvertidos, é que, sabe por que nunca teve uma passeata, assim, uma manifestação do Dia dos Introvertidos? Porque ninguém vai querer se expor. Como é que você vai fazer se eles não gostam de interagir, né? Exato. Você sabe que um dia um amigo me definiu, eu nunca tinha pensado sobre isso. Ele falou o seguinte pra mim, ele falou assim: Fábio, você é uma introvertida que se faz extrovertida. Eu falei, é impossível, porque eu gosto bastante dos meus momentos, assim, sabe? Mas interajo bem, assim, faço, mas ao mesmo tempo eu tenho os meus momentos ali. Então... Isso é o equilíbrio que a gente estava falando, porque às vezes é só uma armadura que a gente veste para conseguir interagir, né? A pessoa, no caso, ela é introvertida mesmo, às vezes não é tão fácil assim aquela exposição, mas ela veste aquele personagem e acaba se expondo. E às vezes até acaba naturalizando aquilo na própria vida, né? Outras vezes não, outras vezes é forçado, assim, é difícil. Então assim você consegue, eu acho que eu achei um equilíbrio. Ótimo, excelente. Deixa eu ver, chegou um áudio aqui de uma que ela quer, se é do tema. Bom dia, eu sou Maria do Sítio Cercado. Eu tenho um neto, ele é muito fechado, ele não gosta de conversar, ele não gosta, tem poucos amigos, gosta de ficar em casa, não gosta de sair, não gosta, quando sai, não gosta de interagir com ninguém, e sempre na dele. Então a gente já tentou fazer umas terapias com ele, mas ele não quis. Não queria presencial. O pai dele contratou uma psicóloga online. Ele falou um dia com o psicólogo, não precisa falar mais. Então a gente está preocupado com ele. Gostaria de saber o que a gente deve fazer com ele, se deve deixar o tempo dele. Então a gente está sem saber o que fazer. Eu vou registrar, ela digitou aqui que ele tem 13 anos. Então, bom, uma idade também. Idade excelente para fazer terapia. E assim, adolescente, né? Eu tenho vários pacientes. Eu atendo pacientes a partir dos 10 anos. Até tenho paciente mais novo, de 9, eu já tive de 8. Mas a partir dos 10 é o ideal. Já é, né? E o caso dele é caso total para terapia. Acompanhamento. Sim. O mundo se modifica a cada minuto. O rádio é a melhor companhia. Você está ouvindo Diálogo. 9h48 é o nosso diálogo de volta para você aqui na Rádio da Família, Rádio Evangelizar. E que tema bacana hoje, hein, gente? Estamos falando sobre os introvertidos com a presença do Lute Cristóforo, ele que é psicólogo. Agora, Lute, tem muita participação chegando, viu? O pessoal tá gostando do tema. E a gente tem aqui a nossa querida ouvinte, a Maria. Ela até mandou um áudio aqui, a gente ouviu nos bastidores, né, Lute? Relatando que o neto de 13 anos, ele é muito introvertido, assim, tímido. Então ele sai, ele não quer conversar com ninguém, ele não quer interagir com ninguém, ele quer ficar ali só no mundo dele. E claro que ela está preocupada, os pais também, inclusive já direcionando ele para uma terapia aqui com um psicólogo. Então o que a gente poderia falar para ela e para tantas pessoas que estão acompanhando essa situação nas crianças e nos adolescentes, Lute? A procura pela terapia é fundamental, porque a gente precisa entender o que está gerando, né, esse fechamento, né, desse adolescente frente aos outros, aos possíveis amigos, né, essas interações sociais e tal. Às vezes está muito associado com um problema muito sério de autoestima, não só da questão visual, mas até da questão, poxa, eu não vou saber falar sobre temas, eu não vou saber puxar conversa, não sei, quando falarem alguma coisa, talvez eu não tenha conhecimento para conversar sobre isso e tal. Então, a pessoa acaba se fechando, ou então até a questão da autoestima visual mesmo, né? Me acho feio, me acho estranho e tal, não sei o que, então é melhor não estar perto dessas pessoas. Então, a terapia vai entender primeiro o que está levando a ter esse tipo de isolamento,
entendeu? Porque esse isolamento, inclusive, pode acabar gerando uma depressão, e daí um problema vai levando ao outro. Olha, e acaba se agravando muito sério, assim, sabe? Interessante isso que o Lute trouxe, porque ele atende bastante essa faixa etária, né? Sim. O adolescente ali. E é importante o quanto antes buscar auxílio, porque talvez esse excesso de introversão, essa timidez possa levar a um outro problema mais grave. Mais grave ainda, e tem problemas assim de pessoas que acabam se automutilando, né, se cortando, porque traz um sofrimento que a pessoa não consegue expor isso para outras pessoas e trabalhar isso, se não fizer terapia principalmente, e acaba se cortando. Isso até para não falar até de coisas mais graves, né? Que a gente sabe muito que é da questão do suicídio, que até não é tão divulgado assim, para não estimular até, mas que é muito grave no nível de quantidade de pessoas que cometem suicídio ou que tentam suicídio. Fica tão fechada, Lute, acaba não compartilhando com os pais, com a família, e quando acontece uma situação trágica, realmente é muito preocupante. Sim. Tem mais participações chegando aqui, ó. Bom dia, querida família Evangelizar. A Ivanir, que tá em Zaragoza, na Espanha, tá aqui escutando, e ó, o programa tá muito bom hoje, tá demais, né, Ivanir? Obrigada pelo carinho. Elizabeth de Ubiratã, desejando feliz ano novo para todo mundo, tá adorando a programação, ó, legal, ela tá de férias, ó, ela é de Ubiratã, mas tá em Santa Catarina curtindo as férias. É isso aí, Elizabeth, curtindo as férias e junto com a gente sempre, gostei. Olha, tem mais participação chegando. Nossa querida ouvinte está aqui, também a gente não vai identificar, não quer se identificar, mas ela diz que desde criança é muito introvertida. Dificuldades no trabalho, nos estudos, na faculdade. Hoje ela tem 52 anos, não tenho amigos, não trabalho porque tenho que cuidar da minha mãe. Ela vive com a mãe e o esposo, mas às vezes gostaria de ter mais amigos e tenho depressão. O que eu posso fazer? Ela até pergunta, tem a ver com temperamento melancólico? Então, o que a gente pode dizer para essa nossa querida ouvinte, que a gente vê aqui o quanto prejudicou a vida dela. 52 anos de idade, olha a importância de buscar ajuda, né, Lute? Desde criancinha ela já tinha esse comportamento. O que a gente pode dizer para ela aí, para ela sair um pouquinho, né, desse mundo aqui que tá fazendo mal para ela? E é justamente o que a gente acabou de comentar, né, de que essa timidez, esse fechamento da pessoa pode acabar gerando uma depressão, que é obviamente o caso dela, né? E a pessoa até acaba se envolvendo mais e cuidando mais da mãe dela. Poxa, é muito lindo que cuide da mãe, sim, que dê foco no esposo e tal, mas às vezes esse excesso é justamente para se proteger de ter que se expor para outras situações. Ah, não, eu não posso sair com pessoas do trabalho, tá, porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Vira uma desculpa, vira uma grande desculpa para tudo, vira uma muleta, entende? Então ela precisa, como eu falei, né, precisa fazer terapia para entender o que causou isso lá na infância dela, e a gente daí treinar situações para que ela consiga daí começar a se expor um pouquinho mais, interagir, procurar essas amizades. Poxa, é impossível que no trabalho eu não tenha ninguém bacana com que uma pessoa, às vezes, uma mulher da uma vizinha, uma colega que possa conversar, que passe pela mesma situação. Às vezes, se aproximar de pessoas que sofram da mesma coisa pode ser o grande gatilho para que ela o primeiro passo, né, para que ela comece a se expor um pouquinho mais. Então, só que ela tem que fazer terapia o quanto antes. Tá aí então a dica, viu? Procurar esse acompanhamento profissional que vai fazer diferença na vida dela. Agora, Lute, a gente está quase chegando ao finalzinho do programa. Se você fosse dar aquela dica de ouro, assim, para os introvertidos, qual seria? Pare de se preocupar com o que os outros vão pensar, do que você faz, do que você diz, do que você veste, de como você é, como você está fisicamente. Porque se você se preocupar sempre com os outros, você nunca vai estar agindo com o que você gosta, do que você valoriza em você mesmo. Então, se preocupar com o outro é o maior erro de todo mundo. Pare de se importar tanto assim. Aceite sugestões, aceite conselhos, aceite críticas, veja se aquilo serve para você ou não, mas se preocupar é o que geralmente causa esse maior problema. E se arrisque mais. Se arrisque mais. A vida é o que acontece hoje. Às vezes a gente perde oportunidades achando, não, um dia eu faço isso. E às vezes esse dia pode não chegar. Tá aí, ó, Lute Cristófaro, psicólogo, participou com a gente hoje do nosso diálogo. Não deu tempo de registrar todo mundo, o pessoal adorou o tema de hoje, adorou o programa. Claro que o Lute está convidadíssimo para voltar, sempre falar de temas importantes com a gente. Mas, Lute, vou abrir esse espaço, além de te agradecer demais. O programa foi bacana.
Passa teu contato para quem quiser te conhecer melhor, te procurar nas redes sociais aí, para o pessoal te seguir. Eu que agradeço o convite mais uma vez e estou à disposição sempre que quiser me chamar. Sempre vou adorar participar, é sempre um prazer participar aqui do programa com você. E para me procurar, o jeito mais fácil é pelo Instagram. O meu perfil profissional, que é o @lute_psicólogo. É Lute, gente, L-U-T-I. L-U-T-I, daí _psicólogo. Daí ali tem várias postagens que eu faço, algumas entrevistas, né, que eu acabo postando, frases de motivação, tudo mais, situações. E ali também a pessoa pode entrar em contato comigo, tanto pelo próprio Instagram, quanto pelo meu WhatsApp. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que tem algumas publicações minhas, aparece ali o número do meu WhatsApp. Pode mandar mensagem sempre, a gente consegue interagir da melhor forma possível. Segue lá o Lute, hein, gente? Lute, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Fabi. Um ótimo ano para você, que a gente também possa ter muitas participações suas que são tão enriquecedoras aqui no programa, viu? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Encerramos assim o nosso diálogo de hoje. E você não sai daí, hein? Porque coladinho aqui tem Padre Reginaldo Manzotti com Experiência de Deus. E eu, você sabe, eu volto às 11 da manhã com a